Então, pessoal, falar sobre uma ferramenta que eu acho muito importante, tá? É a ferramenta de volume, ok? Eu muito difícil vou usar a ferramenta para confirmação de rompimento, tá? Olhar o volume, tá? O acréscimo de volume, a elevação de volume para confirmação de rompimento, ok? Porque é um tipo de operação que é difícil fazer rompimento, e se eu entrar no rompimento, muitas vezes eu vou entrar na formação da barra, então o volume eu não vou considerar tanto, porque muitas vezes no momento que eu vá entrar no rompimento, o volume ainda não está tão expressivo, tá? A forma que eu gosto mais de utilizar a leitura de volume é na consideração de exaustão de movimento, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Então eu vou fazer uma leitura rápida desse slide aqui, ó, ok? Da mesma forma que o volume pode indicar uma ignição, né, como eu falei antes, no critério de rompimento, né, o início de um movimento, um alto volume depois de um longo movimento, principalmente acompanhado de amplo candle, pode indicar uma exaustão de movimento, tá? Não necessariamente essa exaustão significa uma reversão de um movimento. Pode também formar uma acumulação e o mercado trabalhar lateralmente por um período, tá? Então, pessoal, a exaustão de movimento não necessariamente ela indica uma reversão, ok? Ele pode indicar um descanso do mercado, né, formar uma lateralização para depois então o mercado continuar o movimento anterior, né? Muitas vezes essa exaustão vai vir afastada da média móvel de 20, né? Muitas vezes vai formar uma lateralização, a média móvel encostar e o movimento continuar, né? Que seria até um power breakout, ok? No exemplo ao lado, podemos observar que após um movimento de baixa, tá? O preço se aproxima da zona de suporte, formando um amplo candle com alto volume. Ó, ele fez esse movimento todo de baixa, tá? Veio testar a região de fundo. Olha aqui, ó, uma ampla barra, ok? Isso aqui, ó, pessoal, é uma barra elefante de exaustão. Não é uma barra elefante de ignição. Por quê? Porque ela não está dando início ao movimento. Ela já aparece no fim de um movimento, possivelmente bem afastado da média móvel de 20. E a gente pode observar nesse candle aqui, ó o volume, tá? É um amplo volume num amplo candle, tá? Então ele veio já testar suporte esticado, tá? E demonstrando uma exaustão de movimento, tá? Então isso é um dos cenários que eu gosto de observar a leitura de volume. Depois eu vou passar para o gráfico e explicar como na prática a gente pode usar isso. Outro tipo de leitura que eu gosto muito, pessoal, é isso aqui, ó, indicando correção de movimento. Seria o mesmo critério anterior, tá? Quando os preços avançam na sequência de um longo declínio, tá? Um longo declínio, e então partem para o nível ligeiramente abaixo do anterior, isto é um sinal de correção. Aqui, ó, olha aqui, ó. Se o volume no segundo fundo for significativamente menor que o volume do candle anterior. Então, se ele faz um candle, tá? Ele vem de um forte declínio. Isso aqui, ó, pessoal, foi uma interpretação que eu fiz do livro do Martin Pring, tá? Análise técnica explicada. Então, se ele faz um amplo declínio, tá? E já demonstra um amplo volume, e posteriormente, ó, ele faz um fundo menor, só que a gente observa um declínio de volume, isso é um sinal de uma possível correção, né, que eu falei anteriormente, uma lateralização, ou talvez até uma reversão, se aparecer numa região importante para o mercado, tá? No exemplo ao lado, podemos observar que os preços vêm de um longo movimento baixista e começam a demonstrar exaustão. Então observamos que o mercado tenta fazer fundos mais baixos, tá? Mas o volume é expressivamente menor que no candle anterior. Isso pode significar uma correção de mercado. Esse tipo de cenário ocorrendo em uma região de contexto para o mercado, o trader deve avaliar a possibilidade de fazer uma operação arriscada contra a tendência.
Essa operação se torna mais atrativa se o preço estiver afastado da média móvel de 20 períodos, tá? Então, da mesma forma que a gente observa um aumento de volume no rompimento, a gente observa um aumento de volume no cenário de exaustão de movimento depois de um declínio de preço, né, numa tendência de baixa, ou um avanço de preço numa tendência de alta, tá? Esses dois exemplos foram feitos numa tendência de baixa, mas isso vale também para a tendência de alta, ok? Então, se a gente observar que ele faz um amplo volume e ele ainda continua fazendo fundos ou topos abaixo ou acima do anterior, e o volume, a gente começa a observar um declínio de volume, tá? Declínio de volume, isso é um cenário para ficar alerta, tá? Isso eu digo, pessoal, depois de um sinal de exaustão, tá? Não após uma ignição de movimento, porque após uma ignição a gente pode até ver um acréscimo de volume e os próximos candles ele diminui o volume, é normal, ok? Mas essa leitura de declínio de volume é somente para a exaustão de movimento, não para a ignição, ok? Olha aqui, ó. O que acontece nesse exemplo aqui, ó? Ele vem no movimento de alta, olha essa barra aqui, pessoal. Isso aqui não é uma barra de ignição. Por quê? Porque é uma barra que ela já aparece no fim de um movimento. Isso aqui é uma barra elefante de exaustão. Ela já vem trabalhando até numa região de resistência. Olha aqui o volume, ó. Ele vai fazendo máximas acima da anterior, mas o volume já vem demonstrando o quê? Um declínio de volume. Olha o que ele faz aqui, ó, uma defesa de movimento, né? Que eu sempre comento sobre isso, né? Poderia até ser uma venda aqui, ó, na mínima do candle positivo, ok? Então vamos ler o texto aqui, ó. Como já observado, já estudamos sobre volume, ele pode aumentar indicando uma ignição no início de um movimento ou aumentar no fim de um movimento indicando clímax de exaustão. Agora quero abordar sobre declínio de volume, indicando uma correção de um movimento, né? Ou talvez uma acumulação, né? Como exemplificado ao lado, observamos um aumento de volume, indicando exaustão de movimento. E na continuação, um declínio de volume, confirmando esse fim de movimento de alta, né? Ou aqui no exemplo, tá? Aqui foi um fim do movimento de alta, olha como ele corrigiu. Possivelmente corrigiu 161.8 dessa perna de alta. Dava até para pensar numa compra aqui, ó, que legal. Né? Eu vou mostrar isso no gráfico. Grifando mais de uma vez, exaustão de um movimento não necessariamente será uma reversão de tendência. Pode ocorrer uma consolidação para depois continuar o movimento prévio. Ok? Então agora aqui, pessoal, eu passei para vocês a teoria de volume, tá? Agora eu vou para o gráfico para tentar mostrar isso na prática, como eu utilizo. Então vamos lá, galera. Olha só, olha aqui esse exemplo aqui, ó, já na cara aqui, ó, na cara do gol. Olha aqui, ó. Ele veio fazendo um movimento, ó, um movimento de alta. Olha o volume aqui nesse candle aqui, ó, galera. Isso aqui é uma barra elefante que ela já aparece no fim de um movimento. E olha como ele vai fazendo máximas, ó, máximas acima da anterior. Ó, isso aqui foi o acaso, tá? Isso aqui foi no pregão agora de sexta-feira ou quinta-feira. Eu não vou tirar daqui para não sair. Olha aqui que legal, galera. Isso aconteceu essa semana, tá? Olha aqui, ó, um aumento de volume nesse candle. E ele foi fazendo máximas acima do anterior. E olha como que ele demonstra aqui, ó, um declínio de volume, né? O preço fez um avanço, tá? E um declínio de volume. Bem legal, tá? Como que eu posso utilizar isso no meio de um movimento? Vamos lá, galera, vamos lá. Aqui, ó. Vamos supor aqui, ó, que ele vem no movimento de alta, tá? Ok? Sentiu uma região importante de resistência e fez um movimento de baixa. Supondo, tá? Supondo que aqui, ó, ele faz uma barra elefante
Aqui, ó, ele faz uma barra elefante bem forte, tá? Uma barra elefante, ok? Com pico de volume, beleza? E se a gente observar, ó, ele está em cima da VWAP. Se a gente traçar fibo desse movimento, ele está em cima da retração, aqui, ó, 61.8. Qual seria a atitude aqui? O que eu faria? Ok? Eu esperaria um movimento de alta, assim, ó. O que eu esperaria aqui, ó? Deixa eu botar o gráfico limpo aqui, galera. O que eu esperaria aqui, ó? Uma rejeição na retração de Fibonacci, tá? Isso aqui, no caso, pessoal, por coincidência, foi na de 61.8, onde eu mais gosto, tá? Mas poderia também ser na 50%. E o que eu esperaria aqui, ó? Um movimento de rejeição nessa região, tá? Uma perna corretiva, uma perna de alta, uma correção dessa perna de alta. Aí o que eu faria aqui, ó? Eu traçaria fibo dessa perna de alta, ó. Ele fez um movimento de alta, beleza, rejeitou resistência, fez um movimento esticado até a retração de 61.8 e aqui também tinha VWAP. Rejeitou essa região de suporte, fez um movimento de alta. O que eu fiz? Tracei fibo do suporte até a máxima do movimento. E nessa região aqui, ó, eu ia procurar por candles, não é comprar na retração, não é vender na retração. A gente vai observar um pullback na retração e nessa retração a gente vai observar candles, tá? Que sejam interessantes para esse movimento aqui, ó. Ok? Então, o que eu observo aqui, pessoal? Eu usei o volume tanto para observação da exaustão no movimento altista, como observei o movimento de a leitura de volume para esse movimento de baixa após rejeitar resistência, tá? Então, o volume é uma ferramenta que eu uso muito para exaustão. Dificilmente eu vou usar volume para ignição, porque se eu for entrar em rompimento, tá? O meu trade system, eu prefiro entrar na formação da barra do rompimento do que esperar a confirmação, tá? Ou então esperar o pullback após aquele movimento de ignição, tá? Então o volume para mim na ignição ele não é tão importante no meu operacional, tá? Porque eu não entro em ignição. Ou eu entro na formação da ignição, onde o volume ainda vai estar na formação, então a leitura ela não vai ser relevante, ou eu vou esperar o pullback se eu não conseguir entrar na ignição do movimento, tá? Isso aí que eu queria compartilhar para vocês, pessoal. Foi uma aula que eu dei sexta-feira na mentoria, e como eu sei que é um cenário muito importante, tanto o clímax de volume quanto o declínio de volume, né? A gente viu aqui nesse movimento aqui, ó, um declínio de volume, tá? É um cenário bem importante que, se a gente souber identificar certinho aonde está aparecendo aquele clímax, aonde está aparecendo aquele declínio de volume, a gente consegue fazer trades bem legais, tá? E extrair resultados disso. E eu quero ver quem assistiu até o final, tá? Sempre eu posto conteúdo, poucos dão valor e eu gosto de saber quem está dando valor ao que eu estou postando. Então, se você assistiu até o final esse vídeo, escreve aí nos comentários volume para eu saber se você é uma pessoa que gosta dos meus conteúdos e assiste até o final. E não esquece de deixar o like para me ajudar. Valeu, galera. Obrigado aí pela companhia, não. Obrigado por vocês me acompanharem, tá? Eu sou muito grato a vocês. Sempre eu falo que todo o meu trabalho na parte educacional não seria possível se não fosse os alunos, tá? Eu evolui muito depois que eu comecei a dar aula, e eu aprendo diariamente com meus alunos na sala de mentoria. É isso aí, galera. Obrigado aí.